Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês e esse é o nosso Giro da Semana. Conversaremos sobre os principais fatos noticiados entre os dias 22 e 28 de março de 2026. Esse é o canal, esse é o espaço para você estudar atualidades. Não apenas aborda os fatos, mas sim da forma como eles aparecem em questões de prova. Então, bora lá para o nosso primeiro tópico. Este tema já apareceu em provas anteriores. Márcio, que tema é esse? Eu nunca ouvi falar. Pois bem, o Brasil lá no passado, lá em 2014, assinou um acordo com uma empresa sueca. Um acordo para quê? Para revitalizar, ou melhor, para modernizar a Força Aérea Brasileira. Nesse acordo, haviam ali alguns pontos bem interessantes, como a aquisição de caças dessa empresa, caça supersônico, viaja numa velocidade superior à do som, tá? Mais de 1.200 quilômetros por hora. Mas não era apenas a aquisição de caças. Havia também pontos que previam a transferência de tecnologia e que algumas dessas aeronaves fossem produzidas em território brasileiro. Chegamos então a esse momento. O primeiro caça supersônico construído aqui no Brasil com transferência de tecnologia dentro desse acordo com uma empresa sueca. O que a banca pode questionar? Item 1. Ei, qual é a inovação nessa área de defesa? O que aconteceu? O que o Brasil produziu? Surgirão N possibilidades. Um tanque de guerra? Um navio? Não, um caça. E não é qualquer caça, é um caça supersônico. Viaja, se desloca numa velocidade superior à do som. Outra questão que seria bem técnica, chatinha, que complica a vida do candidato. O nome. Então é o Gripen. Acho que é essa a pronúncia, tá? F-39E Gripen, tá? Destaque. Foi produzido no Brasil, do Brasil. Ô Márcio, a banca também pode perguntar qual a nacionalidade da empresa, dessa parceria? Sim. Não é um caça supersônico? Supersônico começa com a letra S. S de Suécia. Tudo bem? Beleza? Então é mais do que a compra. É uma transferência de tecnologia. E agora a construção no Brasil. De boa? Tranquilos? Esse é o meu primeiro destaque. Provavelmente cairá em prova. E o que eu noto é que o tema não explodiu, não viralizou nas redes. Em momentos em que candidatos estudam cada vez mais por redes sociais, isso pode ser complicado, hein? Então, atenção aqui. Segundo tópico, aí esse deu mais repercussão, porque ele é polêmico, divide opiniões. O Senado aprovou um projeto. Tá, Márcio, e qual é o teor desse projeto? Ele equipara a misoginia ao racismo. Ok, Márcio, eu vi isso, mas eu nem sei o que é misoginia. Então vamos lá. Imagine só uma ação, né, uma conduta de aversão, de ódio às mulheres. Uma conduta geralmente ligada a um conceito, a um pré-conceito de superioridade masculina. Temos então um claro fato de misoginia. Ódio, aversão às mulheres, essas condutas são misóginas. Ok, então o que aconteceu é que o Senado equiparou a misoginia ao racismo. Tá, alguns podem dizer, e daí? E daí que há uma alteração nas penalidades, né? Penas maiores. Um crime, então, de ódio contra a mulher
vai ter ali, né, um enquadramento igual ao do racismo. Exemplo, pena de 1 a 3 anos de prisão e multa em um caso de misoginia. Se for uma injúria, uma ofensa à honra, à dignidade, a pena é maior, de 2 a 5 anos, além de multa. Lembro que são crimes inafiançáveis, não prescrevem. Tá? Então, o que é não prescreve? Não perde validade com o passar do tempo. O projeto foi aprovado por unanimidade no Senado. Direita, esquerda, centro, todos votaram. Pô, Márcio, então já tem validade? Por que deu polêmica se foi unanimidade? Agora, a pauta vai à Câmara. E na Câmara já se observa um racha, uma divisão. Então, tem aí um debate pela frente até, se a Câmara aprovar, o projeto vai à sanção presidencial. Beleza? Acho que aqui a questão é bem simples. O que? Qual conduta? Qual prática? Qual conceito? Algo nesse sentido. Tivemos a aprovação de um projeto de lei que equipara ao racismo. Então, misoginia. Falou de aversão de ódio às mulheres? Letra M. M de mulher, M de misoginia. Talvez o grande fato em atualidades, quando observo questões de prova da semana. Esse é o grande fato. Pode aparecer em uma redação, uma questão dissertativa, uma questão objetiva, no Enem, no vestibular, no concurso público. ONU, Organização das Nações Unidas, declara o tráfico de escravizados africanos o crime mais grave contra a humanidade. De novo, o tráfico de escravos. Não foi o trabalho escravo. Essa é uma pegadinha aí muito boa que a banca pode usar. A ONU classificou o trabalho escravo como o crime mais grave contra a humanidade. Não. O tráfico de escravizados africanos. Trabalho escravo existe desde a antiguidade. É esse recorte aqui que a ONU considerou. Havia aqui um triângulo muito bem formado, tá? Europeus forçavam, né? Capturavam, eu vou usar esse termo, capturavam africanos, ou trocavam ali, né? Pegavam africanos que foram capturados, levavam ele de forma coercitiva, não é nem coercitiva, de forma obrigatória, impositiva, né? As Américas, por exemplo, um grande deslocamento aqui. Eles trabalhavam nas Américas, tinham ali sua atividade na geração de produtos que depois voltavam para a Europa. Então, foi uma grande marca aí daquele sistema colonial, daquele período em que a Europa era dominante economicamente, culturalmente no mundo, né? Estima-se que 12 milhões de pessoas foram capturadas e vendidas para escravidão nas Américas, tá? Então a ONU fala, esse é o maior crime contra a humanidade. E fala até em reparações. Dentro da ONU, você tem mais de 190 países. É difícil você ter um consenso. Pouquíssimas pautas são consensuais. Então a maioria aprovou essa resolução. 123 países aprovaram essa resolução, beleza? Então foi aprovada a pauta, ok. 3 países votaram contra. Banca pode pegar aqui. Tem muita chance disso. Quais países votaram contra? Estados Unidos, Israel e Argentina. Repito, Estados Unidos, que tem uma postura anti-ONU recentemente, né? Israel e Argentina. Primeiro-ministro israelense, presidente da Argentina, possuem alinhamentos ideológicos com Donald Trump, com o presidente dos Estados Unidos. Outros 52 países se abstiveram. Não votaram a favor, mas também não foram contra. Dentre esses 52 países, estão aquelas potências coloniais. Países que participaram aí do tráfico negreiro. Reino Unido, Portugal, Espanha,
Beleza? Tá. Detalhes agora, detalhes. Banca pode perguntar qual país mobilizou, levou essa resolução para a ONU. Isso pode. Gana, tá? Então, um país africano, Gana. A banca pode perguntar também qual foi a posição do Brasil. O Brasil votou favorável a essa resolução. O Brasil votou pela sua aprovação. Fechou? De boa? Então essas as possibilidades de questões. Saímos dessa discussão internacional e agora uma discussão interna. O STF, Supremo Tribunal Federal, liberou penduricalhos a juízes, né? Que podem faturar em até 70%, né? Furar o teto em até 70%. Como assim, Márcio? Vamos lá. Então, no Brasil, um servidor público, ele tem um limite, né, salarial. Márcio, não pode ganhar 1 milhão? Em tese, não. Legalmente, não. Pela Constituição, não. Então, você tem aqui o indivíduo, e esse indivíduo tem um teto ali. Tem um teto que pode receber. O teto hoje é estipulado a partir do salário de ministros do STF. Esse é o nosso teto. Seria de quanto? Um pouquinho mais de 46 mil reais. Então, esse é o teto constitucional. Ô Márcio, mas eu vi uma reportagem que tem uma galera, juízes, pessoal do judiciário, que recebe mais. Fato. Então, muitos profissionais, especialmente ali na área, no judiciário, recebem mais do que isso. É um auxílio aqui, um benefício ali, que ficaram popularmente conhecidos como penduricalhos. Penduricalhos. Tá, então esse é um ponto. Tem relato de juiz que ganha mais de 100 mil. Pois bem, aí, ainda nesse ano, em 2026, o ministro Flávio Dino, do STF, proibiu a criação de novos penduricalhos. Mas há ainda uma situação, mas e aí, os que existem? Então agora o plenário do STF decidiu sobre isso. Pode ganhar, né? Pode receber acima do teto constitucional. Mas até 70% além do teto. Então, essa remuneração ali, de remuneração, contando com os penduricalhos, o salário mais os penduricalhos, aí podem chegar até 78 mil reais. Tá? Esses 70% são divididos em 2 blocos. 35% viriam ali de auxílios diversos e os outros 35% são os adicionais por tempo de serviço. Muitos profissionais têm o quinquênio. Quinquênio você recebe um reajuste ali salarial de 5% a cada 5 anos. É o famoso ATS, adicional por tempo de serviço. Beleza? Então essa decisão do STF. Como eu vislumbro essa questão em prova? Numa questão de atualidades, tá? O STF, o plenário do STF, decidiu algo que envolve os penduricalhos, a remuneração de juízes, de profissionais que atuam na área judiciária. E qual foi essa decisão? Que esse extra, aquilo que ultrapassa o teto constitucional, pode extrapolar em até 70%. Dá uma bagatela aí de 78 mil reais, quase 79 mil reais hoje. Isso já começa a valer em 2026. Fechou, galera? E o último tópico, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei contra facções criminosas. Isso com 2 vetos, conhecido como PL antifacção. Se você estuda para um concurso, né, e o seu concurso aborda as disciplinas de direito, pode ser que no seu edital tenha algo específico sobre o projeto de lei antifacção. Aqui, a minha abordagem, ela não é jurídica, é uma abordagem de atualidades. E as cobranças de atualidades não têm todo aquele rigor de uma cobrança na área do direito, tudo bem? Então, o que eu espero das bancas? Primeiro, o nome do PL. Olha, foi aprovada uma lei contra facções criminosas e ela tem um apelido, ela ficou conhecida de alguma forma. Aí a banca vai colocar, PL contra o Comando Vermelho, por exemplo.
PL contra o PCC, PL do PCC, PLX, PLY. Não. Projeto de lei antifacção. Tudo bem? Qual é a sua essência, sua discussão? Combater o crime organizado no Brasil. Como, Márcio? De que forma? Vai para os analistas aí, para os especialistas da área, há um fortalecimento das investigações, um aumento de pena, em alguns casos chega a 40 anos. Você tem ali o bloqueio de bens, o congelamento dos ativos das facções. Então, há o entendimento de que, se esse projeto for de fato aplicado como aprovado, que haverá um endurecimento aí no combate às facções criminosas. O presidente Lula vetou 2 itens e a banca também pode explorar esses itens. Um dos itens é uma medida que previa estender as penas, né, aplicadas aos integrantes de facções para pessoas que estivessem envolvidas em atividades que pudessem ser equiparadas a organizações criminosas. Então vamos dar um exemplo. Você tem uma atividade, aquele indivíduo ele não tem nenhuma comprovação de envolvimento de relação com facção criminosa, mas a atividade ela passa a ser equiparada, então você aplica tal punição. Lula vetou isso, beleza? Para alguns, seria uma forma dele evitar que pessoas que participam de movimentos considerados sociais tivessem essa equiparação aí, essa vinculação e fossem punidos. E um segundo item vetado pelo Lula é um trecho que estabelecia a destinação ali de alguns recursos, produtos apreendidos diretamente aos estados. Então você tem ali um recurso, resultado de uma ação, e o dispositivo dizia, esse recurso já vai ser ali direcionado diretamente aos estados. Então aqui já é uma questão de verba. Então Lula veta e evita essa perda de receita da União, tá bom? Então, são alguns pontos para você ficar de olho. Então na aula de hoje, nós conversamos sobre modernização da Força Aérea Brasileira, misoginia, decisão da ONU que reconhece o tráfico de escravos africanos como o maior crime contra a humanidade, aprovação do STF aí que permite furar o teto constitucional para juízes e profissionais do Ministério Público, e por fim a aprovação do PL antifacção. Os 5 temas selecionados possuem de fato muito potencial de prova. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se sim, curta o vídeo, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal. São gestos bem pequenos, mas que para o canal tem muita validade. E se quiser, pode seguir o Márcio lá no Instagram. Costumo postar dicas ali semanais de atualidades, geografia, conhecimentos gerais e temas diversos. Beleza? Espero vocês na próxima semana. Um grande abraço.